A Rádio Rio de Janeiro informa. Hoje, um fiel trabalhador da Seara de Cristo retornou à pátria espiritual, deixando um rastro de luz em nossos caminhos. A família Rádio Rio de Janeiro tem vibrações de prece e gratidão por homenagear nosso confrade Jonas Guimarães de Brito, que completou com sucesso sua jornada no plano físico. Dedicação é a palavra que marcou sua trajetória. Na assistência cristã espírita Paulo de Tarso, Jonas foi o braço que acolheu e o coração que amou. Por 33 anos, ele esteve à frente do legado iniciado por Geraldo de Aquino, compreendendo que a verdadeira caridade se faz de portas abertas e mãos seguras aos irmãos mais necessitados. Sua voz, que tantas vezes nos visitou através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Meditação e Evocação da Ave Maria, foi um instrumento de paz e conforto. Que a espiritualidade o receba com a mesma alegria com que ele serviu ao próximo. Ao amigo Jonas, nosso muito obrigado. Siga em paz, na certeza de que os laços de amor plantados aqui serão eternos. Rádio Rio de Janeiro. Boa noite! Olá, meus companheiros de caminhada. Como é bom estarmos juntinhos todas as noites aqui, fortalecendo toda essa luz e a vibração de amor para o nosso planeta Terra. Como eu já falei, neste período de regeneração, os nossos amigos espirituais precisam muito de nossa ajuda. Vários grupos como o nosso têm se reunido e assim se faz necessário que se reúnam mais e mais para promover a paz, promover esta vibração de amor no nosso planeta e assim todos aqueles que podem ajudar, nossos anjos da guarda, anjos guardiões, mentores, anjos celestiais, enfim, possam estar junto conosco nesta luta contra o mal. Uma vez eu ouvi que a gente às vezes reclama que acontece tantas coisas ruins no nosso planeta, através de noticiário, através de N coisas que a gente ouve nas redes sociais e que a gente fica assim assombrado, né? Mas é porque nós não vemos a batalha que se trava no mundo espiritual. Por isso é necessário os nossos pensamentos positivos, que a gente não se deixe entrar nesta sintonia baixa que muitas das vezes os noticiários nos trazem, ou comentários, e que a gente não repasse essas notícias, para que assim a gente não crie essa atmosfera de preocupação. Não é ser alienado, é estar numa vibração elevada. E quando a gente souber de alguma notícia ruim, a gente entrar em prece, desejar o bem, falar uma prece amiga para o país, para uma cidade, para pessoas que estejam passando por momentos de conflito. E assim vamos fortalecendo esta irradiação de amor. Para nos ajudar, eu trouxe hoje a continuação da leitura Gotas de Paz, pelo Espírito Carlos João Nunes Maia. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Você já reparou? Qual é o nome do seu vizinho? Como ele é? Você já socorreu ele alguma vez? Ele já pediu sua ajuda? A gente às vezes nem sabe no nosso prédio quem é o nosso companheiro de porta, o nosso vizinho de porta. Então, devemos começar a trabalhar isso e trazer esta misericórdia da amizade, do compadecer-se
do outro para os que estão em volta de nós, morando na mesma rua, morando porta com porta no mesmo prédio. Quem mora ao lado da tua casa é também filho de Deus, não é teu vizinho por acaso. Compreende-o e serve-o quanto te for possível, que assim não te faltará a misericórdia. Olha que bênção essa fala! A caridade é uma das portas para a felicidade, senão a primeira que deve ser aberta. Por isso, levar a nossa amizade ao próximo também é uma forma de caridade. Vê as mil maneiras porque ela pode ser feita e parte decisivo ao encontro dos que sofrem. Desprezar a quem nos estende a mão é multiplicar o infortúnio, é plantar a tristeza, é semear a dúvida, desvalidando a esperança. Você, quando alguém entra no seu elevador e te dá bom dia, boa noite, boa tarde, você retribui? Não só entre os dentes, mas com um sorriso. Olá, eu moro aqui no prédio, eu sou do apartamento tal, e puxa aquele assunto. Não, né? Muitas das vezes estamos lá com os nossos pensamentos, as nossas preocupações e não damos atenção. Então, vamos começar a trabalhar isso. Conversa com os aflitos. Se já aprendeste a falar no bem, fala, pois esse é o caminho para que amanhã o realizes. O pensativo está em busca de alguma coisa. Ajuda-o. Aquela pessoa que é muito calada e que fica ao seu lado, até dentro da sua casa. Ai, esse menino, essa menina não fala. O meu marido, a minha mulher, mal conversa. Mas você já perguntou se tem alguma coisa perturbando a sua mente para que ela ou ele seja assim? Então, vibrar para que ele encontre o que busca, se for da vontade do Senhor. A tua contrariedade não soluciona problema nenhum, nem modifica as coisas, apenas estraga o teu tempo e corrompe o teu corpo. Não devemos estar sempre contrariados, sempre levantando a voz ou sempre nos dando respostas malcriadas. Isso não faz bem ao nosso corpo, aos nossos órgãos e também prejudica o tempo que podemos ajudar. Há uma pessoa a quem deves ajudar com mais assiduidade. Sabes quem é? A ti mesmo. Então, meu irmão, procura a ti próprio, pois nós somos peça maravilhosa na máquina universal de Deus. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, Hernani Santana. Tarefa essencial, leitura 32. Irmãos e amigos, partícipes de vossos esforços no desempenho de vossas elevadas responsabilidades de serviço espiritual. Queremos todos nós, os vossos auxiliares deste outro plano da vida, abraçar-vos afetuosamente, felizes pelo bom trabalho realizado. No mundo, as fases de transição dos comandos, especialmente na seara espírita cristã, são sempre delicadas e difíceis, exigindo equilíbrio, firmeza, boa vontade e paciência. A consolidação indispensável vem pela humildade e pela abnegação, com a ajuda do alto e a colaboração dos companheiros dedicados. No que respeita a nossa casa, essa etapa preliminar está em bom andamento, sem que isso importe em afastamento de dificuldades e dos desafios naturais inerentes ao esforço de construção. Maxime
nos tempos que vivemos na atualidade planetária. Não seria realmente o caso de esperarmos por unanimidade impossíveis e até mesmo indesejáveis, em face das naturais diferenciações dos caracteres humanos no trato social. O que importa substancialmente agora é a preservação e a execução dos nossos programas básicos de ação espírita cristã. Na vivência evangélica é a fidelidade aos princípios simbolizados no dístico do anjo Ismael: Deus, Cristo e caridade. Enquanto se aproximam os grandes dias e as terríveis noites da grande transição, os arraiais cristãos, inclusive no Brasil, sofrem o assédio de estranhas doutrinas, de bela apresentação e conteúdo perigosamente distorcido e enganador, contra os quais precisamos precaver-nos. Em razão disso, nossa principal preocupação é com o amoroso cuidado com que nos incumbe resguardar o sagrado patrimônio espiritual do Consolador, de que esta casa é depositária. Esta está a tarefa essencial, que sobreleva a todas as demais de ordem material. Guardemos conosco o Espírito do Cristo. Sim, esta é a tarefa essencial em nossas atividades, em nossas almas, e tudo mais nos será acrescentado. Nosso querido amigo Áureo. Como vemos aqui e falamos no estudo de ontem, como é importante a nossa tarefa. Todo o seu trabalho, tudo o que você faz, com certeza está contribuindo para armazenar muita munição espiritual para combater as trevas. Sim, por isso é necessário que tenhamos muita atenção em nossas palavras, em nossos pensamentos, para que assim não sejamos nós que estejamos contribuindo e interferindo de maneira negativa nos trabalhos que estão sendo feitos na nossa casa, nos projetos sociais, que possamos acrescentar e não romper e desfazer um progresso espiritual. Como ele falou aqui, muito está sendo feito para agredir, para desmoronar todas as nossas casas, todos os nossos pontos de luz. Desde o Evangelho no Lar, pois quando nós vamos nos sentar, vem uma visita, vem um telefonema, vem algo que nós lembramos de fazer e tudo parece conspirar para que a gente não sente neste horário ou não dedique alguns minutos para o nosso querido Evangelho. Pois sabemos que agora, se não der tempo às 18 horas de ouvirmos o Evangelho, nós podemos fazê-lo pelo YouTube e estaremos também trazendo emanações de luz para o nosso ambiente. Então, ele fala que o mais importante e substancial é não nos afastarmos dos programas de espírito cristão, aonde cada vez mais o Deus, Cristo e caridade se juntam nesse esforço para engrandecer a nossa obra espiritual. E quando os dias terríveis, como ele mesmo fala, acontecerem, nós estejamos preparados para não sofrer o assédio de estranhas doutrinas que muitas vezes nos encantam, mas que estão nos afastando da verdade do Cristo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
Em razão disso, ele ainda nos alerta: devemos nos preocupar com o amoroso cuidado que nos incumbe resguardar o sagrado patrimônio espiritual do Consolador, de que todas as casas são depositárias. E ele ainda fala que esta tarefa seja essencial, que sobreleva a todas as demais de ordem material. Então, não importa, tem que estender a roupa, tem que fazer a comida, se organize para que neste momento você se entregue totalmente a essa tarefa, pois já como dizemos aqui, nós somos um elo, e se um elo se abre, vai enfraquecendo. Então você é muito importante para o trabalho. E ele conclui: guardemos conosco o Espírito do Cristo em nossas atividades e em nossas almas, e tudo mais nos será acrescentado. Pois se estamos fazendo o nosso trabalho, ajudando, levando o amor, a caridade, o nome de Cristo a todos os lugares, e se eu entrego esta procuração para todos os meus mentores de todas as minhas causas que têm que ser resolvidas, mas eu tenho sim que resolver, mas eu tenho também este trabalho a cumprir. Então que possamos fazer a nossa plantar e edificar a nossa seara, e tudo, como ele falou aqui, nos será acrescentado. Não se preocupe com o seu problema, apenas tenha fé, e tudo virá no tempo de Deus. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Eu agradeço os 20 anos que convivi com o Sr. Jonas, que partiu agora para a pátria espiritual. Ele ficou à frente da Paulo de Tarso por 33 anos, engrandecendo o trabalho de Geraldo de Aquino e propiciando bem-estar e ajudando na infraestrutura de nossa casa e para o bem das nossas vovós. Siga em paz nosso amigo de caminhada, com a certeza do seu dever cumprido. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço também a todos a adesão para a campanha do painel solar e dos ar-condicionados aqui para a nossa casa, assim contribuindo para amenizar o calor do verão e o valor, diminuindo assim o valor da nossa conta de luz. Muito obrigado por estarem também divulgando a campanha da doação da cadeira do papai. Esta cadeira facilita muito o conforto também das nossas vovós. Agradeço as doações do bazar, a sua visita e ajuda para casa, lembrando que juntos somos mais fortes. Nossas atividades do reiki, do estudo e da reunião do luto
vão parar em torno do dia 12 de fevereiro e retornarão após o Carnaval. Agora, um momento de alegria. Convidamos vocês para, no segundo domingo de fevereiro, será nosso almoço de Carnaval. Venha com seu adereço de Carnaval ou fantasiado. Nós teremos as delícias da Júlia e da Adriana, o nosso bingo, música ao vivo e o nosso palestrante que gentilmente aceitou o convite para a palestra. Nosso amigo de caminhada, Mauro Medeiros Santos, da Casa Amigos do Caminho. Gratidão. Se você deseja mais informações sobre o nosso almoço, anote, por favor. Contato 998-853-480 e fale com a Simone. Olá! Venha almoçar conosco em ritmo de carnaval. Te esperamos no dia 8 de fevereiro. Vamos ter bingo e carnaval. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês. Wanda Lobato Esteves, Tereza Correia Pinto, Genival Dionísio de Barros, Maria da Costa Torres, Berenice Gomes da Silva, José Cláudio Siciliano. Parabéns, muitos anos de vida. Assopre a vaiolinha e não deixe de comemorar. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo. Os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, massinha para a nossa sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza, tais como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico, muito importante para nos ajudar. Gostaria de nos ajudar depositando na nossa conta corrente do Banco do Brasil? Então anote, por favor, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix é o CNPJ. Anote, por favor, 34022 756 0000153. Temos também o Pix do Santander. Anote, por favor, 21 986 35298. Gostaria de fazer uma visita para nossas vovós e dar um beijinho e um abraço? Vem aqui na Praia da Rosa, 1237 Tauá, na Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você mora mais perto da cidade e gostaria de deixar a sua doação? Então anote o endereço. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. O telefone é 31 90 38 73. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. E lá também você pode deixar anotado os nomes para a prece. Se desejar mandar os nomes por e-mail, anote o nosso e-mail: nomeParaPrece@ace.paulodetarso.org. Perdeu um programa e gostaria de ouvir novamente? Então acesse nosso canal no YouTube. Digite na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso, tudo com letra minúscula. Se você quiser mandar um e-mail para o nosso bate-papo, anote também contato@acepaulodetasso.org. E continuemos com o nosso programa.
Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água, derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
Como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar seguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E como combinamos no programa de ontem, vamos hoje estudar a prece que Kardec propõe para ser dita pelo próprio obsidiado, no caso que ele está visando se livrar da obsessão. Então, o obsidiado deverá orar da seguinte forma: meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate sobretudo em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova. Compreendo que todas as outras há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com que meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Então, vejam bem, essa é uma prece importantíssima, porque partindo da própria pessoa que está sofrendo a obsessão, ela demonstra que quer se livrar disso e se compromete em, vamos dizer assim, tentar descobrir os seus próprios erros. Para isso pede ajuda ao próprio Pai, para poder, desta forma, corrigindo esses defeitos, não permitir que obsessões ocorram, porque ele reconhece que as obsessões são fruto das falhas morais que ela tem, que atraem esses espíritos. Então, o obsidiado se coloca na situação de entendimento da sua verdadeira situação. Por isso é importante que ele faça uma prece pedindo ajuda para se livrar do problema. Então, por hora, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Leitura 54, na Lei do Bem. Perguntas, muita vez, de alma inquieta, que vem a ser o bem. Tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem por toda parte.
Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colheste pedradas na construção a que te dedicas, no entanto, compadece-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases insultuosas em torno do teu nome e registras a agressão por loucura daqueles que a pronunciam, sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria dos que te invadem a seara de esforço nobre, trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Podes falar com razão a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo, reconheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastas da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para destaque ocultaste na atividade silenciosa sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, ouvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que, se há espíritos transviados ou injustos, sem decúbito moral, através do caminho, são eles tão necessitados da parcela de teu amor quanto os famintos a quem dás espontaneamente o prato do pão. A felicidade real nasce invariável daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Rodolfo Salcedo Rodrigues, Rosileide Guimarães Ferreira, Alfredo Augusto Azevedo, Ubirajara Gomes, Itamar Gomes de França, Alfredo Augusto de Azevedo, Bela Maria Vitor dos Santos, Marcelo Henrique de Abreu Costa e Silva, Raquel Elias Pereira, Ítalo da Costa Lopes, Isaac de Souza Torres, Wellington de Carvalho Souza, Ailane Torres de Menezes, Nelson de Menezes, Saraí Aires Torres, Bruno Longo, Altair Aires Torres, Icléia de Carvalho Cruz, Cristina Vilche Fonseca, Yara Waldman Brasil, Moacir Waldman Brasil. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança,
Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Aurani Sindra Silva, Marilza Estevão de Castro, Ivete Zampa de Aquino, Maria Vitória de Moraes, José do Carmo, Aurani Sindra Silva, Oscarina Reis Monteiro, Nelson Reis Monteiro, Cipriano Ferro Monteiro, Jair Gervásio de Campos, Newton Reis Monteiro, Pedro Fonseca Júnior. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em todos os temas da caridade, lembra-te de Jesus, que jamais desistiu do culto incessante ao eterno bem. A humildade, a simplicidade devem ornar as tuas palavras ou os teus gestos de caridade. O Mestre, recusado por aqueles mesmos que se diziam escolhidos para garantir-lhe a missão, aceita a estrebaria singela para o ingresso à experiência dos homens. Incompreendido pelos sacerdotes que se declaravam habilitados à interpretação das leis divinas, acolhe-se no lar de pescadores humildes, utilizando-lhes as possibilidades diminutas para administrar a boa nova em favor de sábios e ignorantes, justos e injustos. Negado por Simão Pedro no lance mais difícil do apostolado, longe de condená-lo à reprovação, procura meios de reconduzi-lo indiretamente à responsabilidade e a confiança. Conhece a fraqueza de Judas e percebe-lhe as negociações infelizes, mas nem por isso o expulsa do cenáculo ou se furta a receber-lhe o ósculo de imaginário carinho. Crucificado e esquecido pelos amigos e beneficiários da véspera, não se volta em definitivo para o céu à distância das deserções e pedradas humanas, mas sim retorna à comunidade dos aprendizes, ofertando-lhes devotado o sol da ressurreição. Escarnecido e odiado gratuitamente por Saulo de Tarso, não se ofende perante a ironia e a crueldade que o famoso doutor lhe lança à memória, e sim, reconhecendo-lhe as reservas de nobreza moral, vai ao encontro dele pessoalmente às portas de Damasco, trazendo-o generoso das trevas para a luz. Minha irmã, meu irmão, recorda o mestre dos mestres e não olvides que a caridade sem humildade e renúncia é quase sempre flor ressequida que o espinheiro da vaidade cobre e consome. Meu companheiro de todas as tardes, caridade é o amor espontâneo e infatigável que colocamos em nossos menores gestos, para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas,
exaltando em toda parte a eterna glória de Deus, nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.